Finalmente! Bolas, eis-me de volta aqui ao canal e aos vídeos após uma ausência de... quantos meses? 3 meses. Foi este o tempo todo em que, por motivos de construção do meu website, me vi algo forçado a abdicar de publicar aqui em Francis Music Den. O website está quase pronto, mas digo-vos que é um esforço enorme, sobretudo para quem, como eu, se atreveu a fazer tudo desde o zero absoluto e sem quaisquer conhecimentos e muito menos prática. Mas, pelo menos, poupei um bom dinheiro que será aproveitado, sem dúvida, em outras atividades ou em outras rúbricas do meu negócio, nomeadamente os benditos equipamentos de reprodução de som. Pois é, a alta fidelidade é a minha outra paixão. E se vocês quiserem perceber como está tudo a ficar, podem dar uma espreitadela a www.francisaudioden.pt. Vou deixar aqui o link. Se quiserem também, inscrevam-se na newsletter Caminhos do Áudio e poderão ficar a conhecer todas as novidades e os discos que eu consigo arranjar e distribuir mediante encomenda. Sim, é um negócio. Bom, passado tanto tempo, é hora de pegar no ponto em que ficámos no início de setembro. Bem-vindos e bem-vindas a Francis Music Den, amigos e amigas. E a um novo episódio. Quer dizer, à terceira parte do episódio dedicado a Mike Oldfield, se bem se lembram, e à sua grande obra-prima da música ambiental e talvez New Age. Quem viu as outras duas partes deste longuíssimo episódio e se lembra de tudo, sabe já a que disco eu me refiro. Ei-lo, pois, Tubular Bells, o original. Ou melhor, a melhor versão jamais editada, com a melhor qualidade sonora possível. Isto pelas mãos da editora americana Classic Records. Pois é, amigos e amigos. Epá, olhem lá. Ui, já caiu aqui qualquer coisa. Epá, olhem lá para estas cores. Para o tamanho da capa que reproduz o desenho original. Não sei se afaste, se aproxime, em toda a sua grandeza e esplendor. Epá, isto é magnífico, não é? Mas o que haverá ainda para dizer sobre este disco que possa não ter sido anteriormente discutido, falado, apresentado nas duas outras partes e, enfim, que me obrigue a um terceiro vídeo para mostrar este aqui. Bem, antes de mais, deixem-me relembrar-vos que a audição deste disco, seja em que formato for, quer dizer, desta obra Tubular Bells, não é? Transporta-me de imediato para o filme O Exorcista, tão fabuloso como aterrorizante para mim, ainda que tenha sido realizado em 1973. De facto, o filme deixou-me marcas profundas, até hoje, desde que o vi, e tão profundas que não mais consegui assistir até hoje. Não foi promessa. Olhem,
Posso dizer-vos que enquanto estava a editar o passado episódio, por exemplo, na parte em que eu inseri os certos do filme, lembram-se? Passei por cima disso para evitar visualizar as imagens. E quando o vídeo foi transmitido aqui no canal, eu que até gosto de estar sempre presente a assistir e também para ler os comentários que surgem na estreia, não é? Fui deslocando a imagem para baixo de forma a que eu não conseguisse assistir aos certos do filme que eu próprio coloquei. O Exorcista mexeu mesmo comigo. O segundo filme assisti apenas até à parte em que a miúda Regan volta ao psiquiatra que o escuta e percebe que o demónio Pazuzu continua dentro dela, embora ainda um pouco adormecido. Pazuzu, o demónio, era conhecido como Lord of the Flies, e daí a praga de gafanhotos que eu sei aparecer nesse filme. Depois assisti ao Exorcista 3 com amigos, o tal filme em que o Alice Cooper é protagonista, mas tive de me embebedar para conseguir ver o filme. Não sei se foi da bebida e do estado em que eu me encontrava, mas de facto o filme não teve grande interesse para mim. Bom, para quem não sabe ou não conhece o filme, ou ainda não consegue fazer a relação, a parte inicial de Tubular Bells é extremamente conhecida e por ter contornos misteriosos foi aproveitada para a banda sonora do filme O Exorcista, dando um toque ainda mais profundo ao conteúdo da película cinematográfica. Eu inseri essas imagens na primeira parte deste episódio, se vocês já ouviram. E por isso, assim que ouço este disco, seja nesta versão em vinil ou a versão HD-CD, mostrada nessa primeira parte, não há como não me sentir imediatamente impressionado ou sentir arrepios. O curioso de tudo isto é que essa intro de Tubular Bells foi utilizada no filme sem o conhecimento de Michael Field. Vocês sabiam disto? Eu soube apenas ao ler a curta história que é apresentada no livrete do CD Orchestral Tubular Bells e que foi mostrado aqui no passado episódio, a segunda das 3 partes. E a pergunta que eu me faço agora é: será que foi Richard Branson, o boss da Virgin Records, a cozinhar isso com a produção e realização do filme? Eu li a curta história na diagonal, por assim dizer, pelo que não faço ideia como terminou. Bem, na verdade, como ela terminou, todos nós sabemos. Terminou com a associação da música ao filme, não é? Eu irei colocar no final deste vídeo um pequeno clipe que dá conta de algumas situações e curiosidades sobre o filme O Exorcista que aconteceram nos bastidores. Eu não vi esse clipe ainda e nem sei mesmo se tenho vontade de recordar algumas imagens. Posso, no entanto, dizer-vos já que uma das piores coisas que aconteceram foram os cenários dos bastidores terem ardido por 7 vezes
a ponto de chegar a pensar-se e dizer-se que estava amaldiçoado. Querem outra curiosidade? A atriz Linda Blair, que desempenhou o papel de miúda Regan, teve de fazer terapia na consequência dos traumas que as gravações do filme lhe deixaram. E sei também que anos mais tarde, já em adulta, ou teria sido ainda na adolescência, ela passou por uma fase de alcoolismo, tendo de ser internada para reabilitação e desintoxicações. Portanto, vejam este episódio até ao fim, pois eu preparei um pequeno documentário sobre esses acontecimentos. Bom, a partir de 2001 eu estava já com o bichinho da audiofilia em mim, com a ambição e pretensão de ter um bom sistema de som que me permitisse desfrutar da melhor forma dos discos que eu ia tendo e colecionando. Olha, como a tal bendita versão HTCD deste Tubular Bells que eu mostrei e apresentei na primeira parte. A audiofilia engloba dois tipos de pessoas, chamadas audiófilos ou audiófilas. Aqueles que têm um enorme desejo de posse e entram numa espiral de loucura de troca constante de equipamentos, nunca se satisfazendo com nada, com coisa alguma, e procurando ter sempre o melhor que o dinheiro pode comprar. Estes serão sempre uns eternos insatisfeitos, talvez frustrados, pois não existe perfeição. Este tipo de pessoas detêm um determinado equipamento não para ouvir, mas sim para mostrar a alguém, eventualmente na procura de validação ou justificação para o que adquiriram e para o dinheiro que despenderam. E raramente ouvem música. Existe depois um tipo de audiófilo que procura ouvir a música que gosta e aprecia em cada vez melhores condições de reprodução. É neste grupo ou classe que eu posso dizer que me enquadro. Gosto de ter bons equipamentos, sim. E naturalmente que para os ter eu tenho que ir trocando, não é? Tenho que ir vendendo o que tenho para adquirir novas peças. Mas o propósito é o de querer ouvir mais e melhor música. Até porque preciso igualmente de criar as condições acústicas ideais para isso. Pelo que eu gasto igualmente recursos financeiros em tratamento acústico para a minha sala de audições. Vejam na rúbrica Caminhos do Áudio, aqui no canal, como tudo aconteceu e como esta paixão se foi desenvolvendo. Tudo conjugado e relacionado. Permite-me, então, solidificar o hobby de colecionismo de discos e torná-lo ainda mais apaixonante. O pináculo de tudo isto é que estou a tornar-me um empreendedor na área da alta fidelidade para a recomendação e comercialização de soluções que eu considero serem fantásticas, promovendo igualmente o hobby da audição de música e até o colecionismo de discos. Ora bom, serve toda esta diarreia, ou verborreia, para dizer então que... Desculpem. Ora bom, serve toda esta verborreia para dizer então que para servir o propósito da audiofilia, seja lá qual o grupo em que os audiófilos se enquadrem,
o lançamento de música gravada em condições irrepreensíveis é essencial para atrair potenciais interessados e também curiosos, quer para os fidelizar adquirindo não apenas melhores equipamentos, como igualmente para alimentar o mercado das edições ditas audiófilas, seja em CD, em vinil ou em vinil, e desde há poucos anos a esta parte, também as bobines de fita magnética, e que parecem ter voltado à berlinda. Eu disse-vos ao longo de todo este episódio de Tubular Bells que, em primeiro lugar, estamos perante um mercado alimentado de procura e oferta. Como tal, é necessário satisfazer esse mercado. Em segundo lugar, os aficionados ou interessados pela audiofilia são normalmente mais endinheirados, têm mais posses financeiras, permitindo às editoras ditas audiófilas adquirirem os direitos para a reedição de alguns discos segundo determinados padrões de qualidade que o mercado regular não consegue satisfazer. Reparem que isto não é mais do que uma troca de benefícios, não é? O audiófilo pode comprar discos mais caros e, em troca, obtém discos de melhor qualidade. Quanto mais discos houver nestas circunstâncias, mais o audiófilo irá comprar. O reverso desta moeda é que as edições audiófilas têm tiragens muito limitadas. E isto não tem a ver com marketing ou elitismo, mas sim com o propósito de preservar a qualidade das edições, sobretudo em discos de vinil. Vocês conhecem editoras audiófilas? Isto é, que editam ou relançam discos com uma qualidade soberba e irrepreensível? Comentei aqui, está bem? E se tiverem discos audiófilos, partilhem também quais. Normalmente, os discos de jazz são os mais frequentes de encontrar. E também o rhythm and blues, ou até soul. Depois, há também os de música clássica, tornando-se numa experiência absolutamente fantástica de desfrutar da sua audição. Temos, assim, editoras como a Proprius, a Impex, a Deutsche Grammophon, a Tasset, mas também a Analog Productions, a Speaker's Corner, a Mobile Fidelity, entre algumas outras, que vão alimentando este mercado, reeditando cada vez mais títulos que já sabem que terão uma procura. Pois uma dessas editoras era a Classic Records, que infelizmente já desapareceu. Ela foi absorvida pela Absolute Sounds, que lança discos através da Analog Productions e que tem o exclusivo de edição dessas obras. A Classic Records é americana, ou era americana. E há uns anos atrás era simplesmente a editora que tinha os discos com a melhor relação qualidade-preço do mercado. Para perceberem o que eu estou a dizer, vejam quanto me custou aqui este Tubular Bells. Não sei se conseguem perceber, mas este sticker marca 39€. Isto é uma pechincha, meus amigos e amigas, atendendo à qualidade verdadeiramente soberba deste material. Até porque dentro aqui desta capa está um vinil de 200 gramas. Se a Analog Productions alguma vez reeditar este título, ele não irá custar mais
Perdão. Isto não sai. Se a Analog Productions alguma vez reeditar este título, ele não irá custar menos de 69€. Inclinando-me eu para um preço que pode chegar aos 75€. Enfim, até porque para quem está em Portugal tem de contar também com as tarifas impostas pelo mercado americano. Portanto, vejam como não é barato ser-se audiófilo. Pelo menos em Portugal. É um negócio, não é? Tal como eu digo muitas vezes. Ora bom, ultimamente eu tenho adquirido algumas pérolas audiófilas, mas não posso ainda dizer-vos quais são. E esta aqui, Tubular Bells, penso ter sido mesmo a primeira delas, quando a Classic Records estava no seu auge e era possível encontrar os discos com alguma relativa facilidade. O grande problema da Classic Records era a fraca distribuição, sobretudo para Portugal, não havendo nunca certeza de se conseguir um determinado registro, mesmo sendo encomendado. Posso dizer-vos que fiquei pendurado com a maioria dos discos de Led Zeppelin que nunca chegaram às minhas mãos por causa dessa deficiente distribuição da Classic Records. Possivelmente esse handicap terá sido mesmo o motivo pelo qual a editora se extinguiu e foi absorvida por outra. Tubular Bells está aqui reproduzido a 100% na sua prensagem original americana, com uma capa fabricada num excelente cardboard. São assim, ou eram assim, as edições da Classic Records, que vêm acondicionadas numa fantástica capa exterior de plástico. Esta aqui pode inclusivamente ser selada com este sticker que se encontra no topo. Como eu coloco este Tubular Bells para tocar várias vezes, ouvindo frequentemente, dobrei o sticker para dentro para poder manusear o disco e acedê-lo com maior facilidade, e não dá cabo nada. Pois Tubular Bells, este é em tudo igual à prensagem original americana, como eu vos disse, mas simplesmente elevando o seu som a um nível ainda maior. É extraordinária a profundidade que se consegue obter aqui. Sentem-se os graves mais do que ouvirem-se os graves. Depois, na tal apresentação dos instrumentos que antecede o grande final com as Tubular Bells, consegue ainda perceber-se o recorte do baixo que acompanha toda a melodia da composição. Finalmente, há ainda o pormenor da qualidade do vinil. 200 gramas. Este facto não é sinal só por si, como eu já tive a oportunidade de lhe dizer em outras ocasiões e vídeos, de uma melhor qualidade sonora. No entanto, sendo mais pesado e de maior densidade, o disco é mais imune a empenos e flutuações da agulha, causando assim menor distorção. Assim, não é uma questão de qualidade, mas sim de prazer e gratificação emocional que se retira por se obter uma audição mais limpa, linear e fiel à gravação. Não são precisos quaisquer
artefactos digitais para produzir um excelente disco de vinil, como acontece com a Mobile Fidelity. Mas é, no entanto, necessário tecnologia de ponta e máquinas excepcionais para que se obtenha um fantástico disco analógico. E a Classic Records tem isso. Melhor, tinha isso. E o disco vem também, vem ainda acondicionado num espetacular inner sleeve de brutal qualidade. O que irá conseguir preservar Tubular Bells por muito e bom tempo. A propósito de tempo, há muito mesmo que eu não vos falo do serviço. A minha marca e iniciativa empresarial disponibiliza, não é verdade? Agora posso falar em marca e iniciativa empresarial. Saibam, pois, que eu estou apto a desenvolver um serviço de assistência aos discos de vinil, de forma a cuidar deles e dar-lhes, enfim, uma nova vida, removendo e eliminando todos os vestígios, marcas, impurezas, resíduos que estão contidos nos sumos de vinil. Muitas vezes nem é por descuido ou algum desconhecimento. Eu não acredito que ninguém hoje em dia saiba que um disco de vinil deve ser bem cuidado e manuseado. Mas acredito que não tenham máquinas ou equipamento profissional desses cuidados, pois tais aparelhos, tais equipamentos não são baratos. Por isso, talvez a maioria opte por limpezas manuais ou utilizando produtos e misturas feitas em casa. E sem aspiração, toda essa porcaria vai deixando mais porcaria e resíduos no interior dos sulcos do disco de vinil. Por isso é que eu estou a criar este serviço no âmbito da ainda nova iniciativa empresarial. Deixa-me então fazer o disclosure. O nosso serviço de assistência é um serviço profissional de limpeza com equipamento especializado e profissional, com produtos próprios, tudo de fabrico e tecnologia alemãs. E consiste em 3 operações distintas para cada lado de cada disco de vinil. A lavagem, a aspiração, com sucção de toda a sujidade deixada pela lavagem, e a limpeza e secagem, deixando os discos bem tratadinhos, num brinquinho e brilhantes. Depois colocamos em capitas novas, sobretudo inner sleeves, embora também outer sleeves, das melhores marcas disponíveis no mercado. Por isso, em Francis Audioden, estamos aptos a devolver-vos o prazer de ouvirem novamente os discos como se eles fossem praticamente novos, sem ruídos e sem impurezas. E temos também um plano de fidelidade ou fidelização que poderá ser muito interessante para cada um e uma de vocês. Contactem-me caso tenham interesse enviando-me um e-mail. Ele vai passar aqui, mas está também mencionado na descrição do vídeo. Eu prometo dar-vos todos os detalhes e condições deste meu serviço em Francis Audioden, pois temos também um programa de fidelização adequado e que me parece ser extremamente interessante. E vocês não encontram nada assim em Portugal, garanto. Sobretudo com esta estima e carinho pela vossa coleção.
como se fossem os nossos próprios discos. Pois chegamos assim ao fim deste longuíssimo episódio, dividido em 3 partes, com 3 variações de Tubular Bells, um disco espetacular de Michael Field, que é já um grande clássico da música e capaz de agradar a imensos ouvintes, mesmo aqueles que gostam de música clássica. E se eu chamei a Jean-Michel Jarre o David Copperfield da música eletrónica, chamo aqui ao puto Miguel o Mozart ou o Mahler da música contemporânea, pelo fascínio que consegue imprimir às suas composições. Aqui em Tubular Bells, numa soberba reedição da Classic Records, e que já não se encontra. Quem não o tiver, não desespera, ok? Pois duvido muito que a Analog Productions não o queira reeditar também. Será talvez um processo bem complicado, na medida em que eu não acredito que seja fácil transcrever um disco de apenas 2 faixas para 45 rotações por minuto. Muito obrigado a todos e a todas vocês que me acompanham em Francis Music Den a ver os vídeos que eu publico. Desejo-vos boas audições e teremos algo bem diferente no próximo episódio. Encontro marcado então? Espero que sim. Fiquem bem. E as minhas desculpas pela longa ausência. Mas teve de ser assim para poder dedicar-me de corpo e alma à criação do website. Agora sim. Tchau! In 1973, a film shook audiences to their core, sparking mass hysteria, fainting, and even reported psychological distress. But what happened behind the scenes of The Exorcist was perhaps more unsettling than the film itself. This is the story of a troubled production, unexplained accidents, and the long shadow cast by one of cinema's most haunted masterpieces. The Exorcist was based on William Peter Blatty's 1971 novel, inspired by a real-life 1949 case involving a boy reportedly experiencing disturbing phenomena in Maryland. Blatty, a devout Catholic, believed the story had spiritual significance. He adapted the screenplay and fought to preserve its intense themes. Warner Brothers was hesitant, but director William Friedkin, fresh off his success with The French Connection, was brought in to helm the project. From the beginning, Friedkin insisted on realism, no matter the cost. What followed was a production marked by obsession, chaos, and a growing sense that something wasn't right. Midway through production, a fire broke out on the New York soundstage. It destroyed nearly the entire set, except for one room, Reagan's bedroom, where the film's most intense scenes were shot. The blaze delayed filming by 6 weeks, and no clear cause was ever found. Friedkin dismissed it as bad luck. Others weren't so sure. A priest was even invited to bless the set, but the Exorcist curse was just beginning. 9 people connected to the film passed away before its release. Actors Jack McGowan and Vasiliki Maliaros, who both played characters that die in the film, died shortly after filming. Linda Blair's grandfather also passed away. So did a night watchman on the set and a special effects technician. Jason Miller, who portrayed Father Karras, nearly lost his son in a serious motorcycle accident during production. Ellen Burstyn, who played Reagan's mother, sustained a permanent back injury while filming a stunt. Her scream in that scene? It's real. Director William Friedkin was infamous for pushing his cast to the edge. To provoke authentic reactions, he sometimes used shock tactics like firing guns without warning or physically confronting actors before takes. He insisted on freezing temperatures in Reagan's bedroom to make visible breath on screen. 13-year-old Linda Blair endured hours of intense, grueling scenes. After the film's release, Blair received threats from those who believed she'd taken part in something dangerous. She required bodyguards for months. When The Exorcist premiered, it caused a cultural phenomenon. Some audience members fainted, others vomited. A man in Boston reportedly collapsed and broke his jaw. Later sued the studio. In Los Angeles, a woman allegedly suffered a miscarriage. Many religious groups condemned the film.
Meanwhile, requests for spiritual intervention rose across the country. Whether coincidence or collective anxiety, the film left a powerful mark on the public psyche. The Catholic Church didn't issue a formal stance, but individual priests expressed concern. Father Thomas Birmingham, a Jesuit priest who advised on the film, reportedly blessed the set multiple times. He later said, "There was an atmosphere of unease, of something being not quite right. Rumors spread that the film had opened a spiritual doorway. Whatever the truth, it opened the door to a new era of supernatural horror." Blatty's novel was inspired by a 1949 case involving a boy referred to as Roland Doe. Witnesses claimed he experienced strange behavior, objects moving on their own, unusual markings, and mysterious voices. A team of Jesuit priests performed spiritual rites in response. Skeptics point to psychological explanations. Still, the institution involved has never publicly denied the events. Blatty, until his passing, remained convinced that something beyond reason had occurred. The Exorcist became the first horror film nominated for Best Picture at the Academy Awards. It won 2 Oscars and earned over $440 million worldwide, but the production left its mark. Linda Blair struggled to escape the role's shadow. Ellen Burstyn refused to return for sequels. Friedkin continued directing, but never again touched a subject so intense. Many involved in the film spoke of it with unease, even decades later. Some believe the Exorcist curse is a myth, an accumulation of bad luck and the grueling toll of an extreme production. Others believe that by exploring deeply dark material, the film invited something more. Whatever you believe, The Exorcist remains more than just a horror classic. It is a film shrouded in mystery, fear, and speculation. A project that blurred the line between performance and something darker. 50 years later, The Exorcist still haunts the imagination. Its legacy lives on not just in its shocking scenes, but in the stories that continue to surround it. Was it cursed? Or did it simply reveal a fear that was already there, waiting to be awakened? Some questions, perhaps, are better left unanswered.